Fala pessoal, bora aí para mais uma aulinha. Antes de começar, já vou pedindo desculpa aí se vocês ouvirem um barulho aí de toque-toque no fundo, é porque tá tendo uma construção aqui do lado e aí tá insuportável o barulho. Então tentei minimizar bastante o ruído aí para vocês. Olha lá, ó. Mas enfim, beleza? Mas bora trabalhar. Isso não vai atrapalhar nossa aulinha de hoje não, tranquilo? Vamos para o que interessa. Então, na aula de hoje, aí, dando continuidade, né, às aplicações aí que a gente estudou, né, do rotacional, divergente, né, e em particular que a gente fez essas interpretações e chegamos nos teoremas, né, de Gauss e de Stokes. A gente vai aqui agora discutir algumas aplicações importantes aí nos nossos cursos de física. Tranquilo? Então, a primeira aplicação que eu quero apresentar para vocês, né? Talvez algum de vocês já tenha feito isso aí nos cursos de física básica, é a da teoria do potencial, que ela aparece aí tanto em mecânica clássica como em eletromagnetismo, e é uma teoria muito importante para a gente. Então eu vou começar por ela, para a gente poder discutir, né? Obviamente não vou, né, ficar falando muito de física aqui, a ideia é só para mostrar para vocês que essa matemática básica aí que nós estamos estudando aqui, ela é fundamental, né, essencial nos cursos de física de vocês, tá bom? Então é interessante que vocês entendam, né, essa matemática assim, o máximo que vocês puderem, tranquilo? Bem, então vamos lá. Em física, bom, vamos falar do potencial. Em física, uma força F, então vamos chamar aqui de uma força F, tá certo? Uma força F, ela é dita conservativa se o trabalho for independente do caminho. Então, só para a gente falar, então, eu vou dizer que F, uma força F, tá certo? Vou separar aqui para vocês não juntar. Então, F igual a força aí, é dita conservativa. Então, é conservativa, tá bom? Se o trabalho, né, for independente do caminho. Então, vamos lá escrever aqui. Então, a ideia de trabalho em física, a gente define trabalho como produto escalar, não é isso? De F por um caminho dr, essa é a nossa definição de trabalho, e a gente está dizendo o seguinte, que uma força F, lá em física, é dita conservativa se o trabalho, né, for independente do caminho. Então, lembrando que esse aqui é uma integral de linha, agora que a gente já está usando uma notação mais bonitinha, né? Então, se eu disser que eu vou do caminho do ponto 1 ao ponto 2, esse resultado dessa integral não depender do caminho que eu estiver executando a integral. Em outras palavras, se eu assumir aqui, ó, chamar aqui um x e um y, como a gente já fez aí, x e y, eu tiver um ponto 1 e um ponto 2, e eu quero ir do ponto 1 ao ponto 2, eu posso ir de 1000 maneiras possíveis, por exemplo. Vou dessa maneira, posso ir dessa maneira, ou posso ir de uma outra maneira aqui particular, certo? 3 maneiras distintas aí. Se o resultado da minha integral independer da forma com que eu vou de 1 para 2, ou em outras palavras, né, praticamente o valor dessa integral depender só dos valores, né, da primitiva aqui de f no ponto 2 e no ponto 1, que é isso que a gente está falando no final das contas, dizemos que f é conservativa, tá bom? Então essa é a maneira clássica de dizer que uma força conservativa é dizer que ela não depende aí do caminho realizado. Outra maneira, uma alternativa, que é que a gente vai utilizar aqui primeiramente para explorar, tá bom? Que então trabalho aqui de 1 para 2, tá certo? Uma maneira alternativa, que a gente faz lá em física, é dizer que uma força conservativa, já que note que ela não depende do caminho, olha lá, ó, se ela não depende do caminho de 1 para 2,
de nenhuma maneira, então significa dizer que se eu for de 1 para 2 e então voltar de 2 para 1, essa integral tem que ser zero, porque eu vou ter, vamos supor, positivo na ida e um sinal de menos na volta. Como essas coisas não importa o caminho que eu for, a gente diz que é conservativo. Então, se o trabalho, tá vendo, ó, num caminho fechado, olha lá aparecendo o que a gente já estudou, de F dr for então igual a zero, tá bom? Então aqui é um caminho C ou gama, como você quiser chamar. Tranquilo? Essa vai ser a nossa definição, então, de força conservativa. Então, uma força é dita conservativa se o trabalho num caminho fechado for igual a zero. E isso aí já tem uma implicação direta, não é isso? Por quê? Porque a gente já estudou o teorema de Stokes. Então, ó, pelo teorema de Stokes, olha que legal, nós vamos ter que a integral de f dr, ela vai ter que ser integral numa superfície limitada pela curva C, correto? Então, rotacional de f dA, foi isso que a gente aprendeu. Que nesse caso, a gente está dizendo que isso aqui é a definição do trabalho. Olha lá, vou colocar aqui de vermelho, tá bom? A gente está vendo aqui uma aplicação bem direta. Vou colocar aqui de vermelho, ó. A gente vai chamar isso aqui de trabalho no nosso exemplo. Estamos falando lá de física. E, em particular, ele é nulo. Então, quando o trabalho é nulo, a força é conservativa. Então, olha que interessante. Para essa integral aqui, ó, ser nula, é porque o rotacional, tá vendo? Ó, logo, o rotacional de F é zero. Tá certo? Então, de outra maneira, uma força conservativa, ela é irrotacional, tá vendo? Ela é irrotacional. Ou seja, se uma força é irrotacional, ela é conservativa, tá certo? Então, essa é uma outra maneira de a gente saber se uma força é conservativa ou não. Então, é calculando o rotacional. Olha que coisa bonita, tá certo? Então, quando a gente faz lá física 1, a primeira vez que a gente está fazendo as coisas de física, o professor faz mais ou menos essa continha aqui, ó, com uma integralzinha. Em muitos lugares o cara não fez ainda a parte de cálculo 3, né? Geralmente o cara fez mal fez cálculo 1, em alguns lugares fez cálculo 2 também. Então, falar de integral de linha para o cara lá no Física 1 é complicado. E aí o professor tenta falar de força conservativa utilizando essa lógica do trabalho ser igual a zero. E aí a contalhada é feia para poder mostrar, né, a questão do trabalho ser conservativo. Mas agora que a gente já tem uma ferramenta matemática um pouco mais poderosa, a gente já está vendo que a força ela é irrotacional, tá certo? Significa dizer que ela é conservativa. E aí a gente tem uma ferramenta fantástica para saber se uma força é conservativa ou não. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem simples, ó, um exemplo aqui de cara. Vamos pegar aí duas forças conhecidas que têm a mesma carinha. A força elétrica e a força gravitacional, tá bom? Então vamos pegar aqui a força gravitacional. Como é que é a força elétrica? Força elétrica, né? Ela é um K aqui, que é uma constante, Q1, Q2, um vessorzinho R, distância R2. Essa aqui é a ideia. Quem que é a força gravitacional? Bom, que é a força elétrica. Ela é um G, que é uma constante, Mzão, Mzinho, versor R, R2. Tá vendo? Então é a mesma, matematicamente é a mesma porcaria pra gente aí. Não precisa ficar viajando muito, não. Então, ó, como é a mesma coisa, essas constantezinhas aqui, pra mim é lixo. Eu tô preocupado, então, na verdade, ó, em tomar o rotacional de F. Então, F é uma força aqui, ó, uma força genérica aqui, ó, que depende de R, chapéu, R2. Tá vendo?
Essa é a conta que eu quero saber. Quero saber se essas forças são conservativas ou não, lá em física 1. Então a gente faz o quê? Ó? Calcula aí o rotacional. Rotacional de F é o rotacional dessa força R chapéu R2. A gente já sabe que R, tá bom? R aqui é o vetor, então é o R setinha sobre R. Então esse aqui é o mesmo que eu calcular o rotacional de R assim por R3, tranquilo? E isso aqui, ó, 1 sobre R3 é uma função de R. Então é mesmo que eu calcular o rotacional, ó, de F de R, tá certo? Essa conta a gente já fez em aulas anteriores, então aí dá uma olhada aí nos vídeos anteriores sobre gradiente e sobre rotacional que nós fizemos, mas hoje eu vou adiantar aqui devagarzinho. Então esse aqui é o rotacional nisso, ó, é o gradiente de F, rot de R, foi isso que a gente fez, mais o F rotacional de R, tranquilo? Esse aqui a gente já fez a conta uma vez, já viu que dava zero. Então, a gente já fez essa conta aqui, ó, e já mostrou que vai para zero, o rotacional de R. Você faz as continhas. Esse cara aqui, o gradiente, a gente já mostrou que o gradiente de F é R chapéu dF dr, fica vezes R, tá vendo aqui, ó, rotacional de R, e a gente já mostrou que esses caras estão na mesma direção e dá zero, tá vendo? Então, o rotacional, né, de uma força conservativa, e lá em física vocês aprendem que essas forças, né, tanto a elétrica, né, quanto a força da gravidade aqui, elas são forças conservativas e, portanto, o rotacional dá zero. Tranquilo? Beleza, então vamos seguindo. Aqui eu peguei só como exemplozinho para a gente ver. Mas o que nós queremos fazer, então foi uma coisa importante que surgiu no meio do caminho, é que a gente viu essa interpretação física para a gente do rotacional. O rotacional nulo representa forças conservativas em física, tá bom? Beleza, mas a gente quer fazer lá a nossa teoria do potencial. Então nós vamos agora continuar. Qual que é outra coisa muito importante? A gente concluiu aí que o rotacional é zero. Segunda coisa, ainda trabalhando com rotacional, e aí eu vou adicionar para vocês, acho que essa propriedade eu não falei, é que então, ó, quando o rotacional de uma quantidade, estou chamando de F aqui, mas aí vale para qualquer coisa, é nulo, tá certo? Isso implica que eu posso fazer essa minha quantidade F igual ao gradiente de uma função escalar. Que nesse caso aqui em particular eu vou chamar de U, só porque a gente está querendo fazer o potencial, né, gravitacional lá de física 1 para vocês, tá bom? Então, isso aí é sempre verdade. Daqui a pouco eu provo. Mas, em física, a gente costuma colocar um sinalzinho de menos. Note que não vai fazer diferença, se você entender como menos ou mais. O sinal de menos lá em física aparece aí por uma questão aí de conservação lá de energia, né? Que você vai, por exemplo, se você imaginar uma queda d'água, tá certo? A gente tem que entender que a força ela vai no sentido de reduzir a energia potencial, tá certo? É mais por isso. Mas aí eu não vou entrar nesse detalhe não. Mas o fato é que em física a gente faz desse jeito. E aí esse sinal de menos ele é posto na mão aí para garantir que as leis da física fiquem fechadinhas. Mas note que matematicamente ser mais ou menos não importa, tá bom? Então eu vou provar aqui rapidinho, né, para que vocês tenham garantia que isso aqui é verdade. Então, isso aqui é o tipo de coisa que vocês têm que ter na cabeça. Sempre que em alguma conta, né, você chega no rotacional de alguma coisa igual a zero, essa alguma coisa pode ser escrita como gradiente de uma função escalar. E aí depois a gente dá o nome aos bois. O que, é que vai ser U, né? O significado físico vai aparecendo naturalmente nas nossas contas, tá bom? Então, vou fazer aqui uma prova rapidamente. Então, vamos pegar aqui, ó, para a gente fazer. Então, nós vamos ter aqui o rotacional de F, rotacional de U, gradiente de U, só para mostrar que isso aqui realmente é zero. Então, eu não vou agarrar muito não, tá bom? Vou fazer do jeito praticão agora. Então, a gente sabe que isso aqui pode ser escrito como del x é I, rotacional de
somatório em J, somatório em I, para vocês não confundirem, del J de U, tá vendo, ó? É o J, tá certo? Para ficar facinho. Então vamos construindo, tá, gente? Vou aproveitar aqui o caminho para provar, mas isso aqui é o fato que a gente vai tentar mostrar na nossa teoria do potencial. Vou só provar aqui rapidinho. Então, ó, o que vai acontecer? A gente soma tudo, né, ó? I, J, del 2U, não é isso? Que eu estou derivando a segunda dele. Del XI, del XJ. Então, eu vou ter o produto vetorial de EI com EJ. A gente já sabe que isso aqui dá um EIJK de E de K. E aqui vai ter um somatório em K, não é isso? Vou colocar aqui de vermelho para a gente saber que apareceu um outro somatório. Foi assim que a gente estava fazendo a notação compacta. Tranquilo? Beleza, acabou a nossa conta aí, né? Porque veja só, agora a gente já sabe que se eu tomar K igual a 1, e J não pode ser 1, porque senão dá 0. Então, vamos supor aqui nesse caso, a gente vai ter K igual a 1, 1, aqui teria que ser 2, 3, tá certo? Então só vai sobrar, para cada K que eu escolher para o meu versor, só vai sobrar coisas que tem que ser diferente de K, tranquilo? Então já matou os termos iguais, beleza. Então vamos pegar uma componente para ficar fácil, K igual a 1. Então eu vou ter que ter, para K igual a 1, eu vou ter que 2, 3. 2, 3, então eu vou ter derivada de U com relação a Y com relação a Z. E depois eu posso inverter. A gente inverte e ficar cíclico, vem o sinal de menos. Menos a derivada de U com relação a 3 e a 2, tranquilo? No entanto, a gente tem que pegar pela continuidade de U, ó, que del U, del X, del Y, por exemplo, tem que ser igual, ó, a du de del Y, del X. Então, quando a gente troca simplesmente um índice, essas duas derivadas parciais, né, são iguais. Então, a gente chega que isso aqui realmente dá zero, tá bom? Então, a gente tem um zero aí, por simplicidade aí, tá certo? Então, já é um resultado que vocês já devem conhecer aí de cabeça, tá certo? Então, ó, sempre que você tiver rotacional de uma função gradiente, isso aqui é zero. Então, vocês têm que saber esse resultado aí, ó, de cabeça sempre, tá bom? Beleza. Ok? Então, vamos tocando aí o barco. Beleza, então a gente achou aí alguns resultados importantes. Então, para a gente finalizar a nossa ideia da teoria do potencial, vamos voltar. Qual que é a nossa ideia? A gente, então, quer partir, né, do trabalho. Então, eu sei que o trabalho é, tá bom? Então, vamos voltar aqui para nossa teoria, né? Teoria do potencial, ó. Então, lá no livro na aula de fiscal deve dar um trabalho gigante. Aqui é curtinho, ó. Trabalho de 1 até 2, de F, dr. Tranquilo? Então, isso aqui tem que dar igual, olha lá, ó. Agora a gente já está assumindo que é uma força conservativa. Então, se a força é conservativa, ela pode ser escrita como menos o gradiente de uma função escalar. Essa aqui é a lógica. Se a força conservativa, o rotacional é nulo, então se a força conservativa, ela pode ser escrita como menos o gradiente de uma função escalar. Essa aqui é a grande sacada da força conservativa. Então, ó, a gente tem um menos du, produto escalar, dr. Tá vendo aqui, ó, de 1 a 2. Ótimo. Isso sendo verdade, isso ficou bem simples, porque quem é o gradiente de uma função escalar, produto escalar dr? Ah, lá na aulinha de gradiente, a gente aprendeu que esse produto escalar, ele corresponde à variação da função escalar, a variação total de U. Então, isso aqui é menos, olha lá, 1 a 2, a variação de uma função escalar. Então, isso aqui é igual a menos U aplicado de 1 a 2, ou menos U de 2 menos 1 de 1. Tranquilo? Pronto, é isso. Então, a gente parte, né, das relações vetoriais e encontra, então, que esse trabalho, certo? Ele é igual a 1 menos U. E esse U é chamado lá de energia potencial gravitacional.
né? Lá nas aulinhas de Física 1. Essa mesma conta vai lá para o curso de Física 3, quando a gente faz lá o potencial eletrostático, tá certo? Beleza? Tranquilo. Então, ótimo, matou. Então tá derivado para vocês aí. Vamos para os segundos, mas o segundo exemplo. O segundo exemplo, que vão ser várias atividades também, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, é a transformação. Escrever aqui transformação, tá certo? De formas integrais em formas locais, tá certo? Em locais ou em equações diferenciais, né? A forma que vocês quiserem ver. E um exemplo clássico aqui que a gente vai estudar são as equações de Maxwell, tá certo? Que também aí, Física 3, vocês usam bastante, né? Então a gente deriva, né, muita coisa na forma integral e depois o pessoal, né, na hora que vai resolver problemas mesmo físicos, né, e muitas vezes não vai resolver na mão, que nem a gente vai resolver no computador, o pessoal usa aí algumas maneiras de transformar as formas integrais para formas locais para poder resolver isso no computador. Em outras palavras, é resolver equações diferenciais, né? Que aí o pessoal taca alguns métodos conhecidos para resolver equação diferencial. Então a brincadeira é essa. E aí eu vou colocar para vocês aqui as equações de Maxwell. Então, ó, então sejam aí, ó, sejam as equações de Maxwell, abreviar aqui Maxwell, para a gente conhecer ela. Acho que só tem um L, né? Acho que sim. Enfim, as equações de Maxwell. Então, a primeira aqui que a gente vai avaliar é a equação de Gauss. Então, ó, ela é dada como integral fechada, né? De dA. Então vocês vão ver que é muito facinho e parece um bicho de sete cabeças. Ela é definida nos livros desse jeito, tá certo? É a lei de Gauss para eletrostática. Nós temos também a lei de Gauss do magnetismo, mas que a gente até discutiu, né, que é igual a zero, que trata lá da questão de não existir monopólio, né? Então olha por semelhança, né, que na lei de Gauss da eletrostática você tem aí, ó, o gerador do campo elétrico sendo a carga, tá certo? E no caso, então, você tem um fluxo de campo elétrico, né, saindo de um ponto onde tem uma carga, e no caso da lei de Gauss, o magnetismo não tem, então é zero, tá bom? Então, a equação 3, a gente vai tomar a lei de Faraday. Então, deixa eu pegar ela aqui. Expressão 3 vai dar integral de E dl igual a menos dB dt, desculpa, dφ dt. Dφ aqui é um fluxo de campo magnético e a quarta a gente vai pegar sendo, sumir aqui, pronto, integral de BDL, então tá aqui um chapéuzinho, igual a Mi0 e Mi0 é zero, dφ é dt, pronto, tranquilo? Ótimo, então agora dá pra gente fazer agora as contas de boa, né? Então vamos pegar o primeiro caso. Então o primeiro caso é a lei de Gauss, essa aí já é decoreba total mesmo, né? Que ela é dA igual a Q sobre E, tá bom? E aí ó, a gente vai transferir, sair da forma integral para uma forma, tá bom? Diferencial ou local, como é que o pessoal costuma dizer, tá certo? E aí a brincadeira é muito simples, para deixar tudo numa expressão só. A primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente reconhecer o seguinte, ó, que eu posso criar aqui uma densidade, né, volumétrica de carga e dizer que isso aqui é dQ dV,
tá bom? Então, dizer que a carga, na verdade, é a integral de ρ dv. A gente vai usar essa expressão para ficar mais simples, tá bom? Porque aqui a gente já pode escrever, então, na verdade, assim, ó, integral de ρ dv ε0. Só para adiantar a nossa vida, beleza? Feito isso, aí agora fica muito simples a gente resolver essa equação. Por quê? Porque agora a gente vai aplicar o nosso teorema, não é isso? A gente vai aplicar os nossos teoremas. A gente sabe aí do teorema do divergente, não é isso? O teorema aí de Gauss, tá bom? Para ficar simples, a gente vai pegar aqui, ó, o teorema de Gauss, e a gente sabe que a integral fechada de EDA, ou seja, eu tenho uma superfície aqui fechando um volume, ela leva aqui na integral de volume, não é isso? Do divergente de E, olha lá, dA, tranquilo? Ou dV, desculpa, dV. E aí, como a gente agora tem, tá vendo, ó, uma outra integral em volume, por isso que eu já passei por aqui, então eu vou ter isso aqui como ρ de ε0 dv. Então eu concluo que a equação de Maxwell, da lei de Gauss aqui no caso, ela pode ser escrita como divergente de E, ρ, E. Tá vendo? Tranquilo, pessoal? Bacaninha, né? Tem a nossa primeira. Vamos fazer a segunda. Beleza. Vou pegar a segunda. Então, a nossa segunda equação é a da lei de Gauss para o magnetismo. Então, a lei de Gauss para o magnetismo ficava como BdA, não é isso? S, B, dA igual a zero. Essa é mais simples, né? Então, já posso fazer aqui direto. A gente aplica de novo o teorema de Gauss de B, dA, né? A gente já viu que isso aqui leva no divergente de B, dV. Isso aqui é igual a zero, então a gente conclui que divergente de B é igual a zero, tá bom? Tranquilo, pessoal? Vamos para a terceira equação. Nossa terceira a gente tem que integral de E de caminho dl, então num caminho fechado, igual a dφ menos dφb dt. Tranquilo? Essa aí é a de Faraday, né? Então nós vamos fazer o seguinte, essa também a gente vai já dar uma agilizada. A gente já sabe que φ é um fluxo, então é um integral de área, tá bom? Então já vou integrar aqui de uma vez, fica mais rapidinho. Então menos integral de E, olha lá, tá bom? dA, tranquilo? E eu vou botar meu dt aqui dentro já pegando o dE. Então eu vou assumir que minha arinha é fechadinha. Então não confundir, tá certo? Esse é dA com o outro é dA, porque esse cara aqui está associado à área limitada, né? Tá bom? Para ficar mais fácil, é limitada por essa linha que a gente está circulando, beleza? Ok. E aí também é bem simples de fazer a conta, porque agora que a gente já está fazendo isso aí, tá certo? A gente simplesmente agora vai... Opa, aqui é um B, tá, gente? Desculpa. Aqui é um B, deixa eu riscar aqui. Coloca um Bzinho aí. Porque é o fluxo de B. Então, ó, a gente vai... Vou riscar aqui, vou refazer aqui na frente. Menos integral de B dt dA, tá bom? Beleza, agora é simplesmente a gente também aplicar o teorema de Stokes. Então a gente tem aqui, ó, teorema de Stokes. A gente vai aplicar que é dl, no caminho vai levar numa integral de área, não é isso? Só que a gente vai levar no rotacional, ó. É o rotacional que vai fazer isso pra gente. Rotacional de área, tranquilo? Igual a essa integral, e a menos dB dt
dA. Então, essas duas integrais são iguais, então quer dizer que os integrantes são iguais. Então, o rotacional de E é igual a menos dB dt. Tranquilo? Beleza, pessoal? Coisas legais aí pra gente brincar, né? Então, ó, veja uma coisa bem bacana agora, tá bom? Antes de eu fazer o quarto caso. Então, ó, se a gente... Olha que coisa bacana. Se a gente sumir, então assuma. Assuma que dBdt igual a zero. Se bdt for igual a zero, nesse terceiro caso, nós vamos ter o rotacional de E igual a zero. Tá vendo? Ó? A gente vai lá e reduz para eletrostática. Por isso que as equações de Maxwell são muito completas. Que a gente vai só brincando com as quantidades e vai recuperando toda a física, né, que vocês fazem lá, sei lá, uns 6 meses estudando todo o livro. A gente consegue resumir tudo aquilo ali em 4 equaçãozinhas, tá vendo? A gente recupera a eletrostática. E agora, mais amplo ainda, porque a gente já aprendeu que quando o rotacional é zero, a gente viu que essa quantidade aqui, ó, pode ser escrita como menos o gradiente de uma função escalar. Não foi isso? A gente aprendeu, ó. Que legal, ó. Se isso é verdade, e a gente tem, por exemplo, no caso 1, que, tá bom? Ó, no caso 1 nós temos que o divergente de E é igual, ó, a ρ ε0. Logo, olha que legal. No caso da eletrostática, a gente pode converter essa equação para a seguinte, para uma equação diferencial do tipo dE. Eu vou substituir E por menos o gradiente de φ, hot de E0. E aí, na verdade, sinal de menos eu vou jogar para cá, então eu vou ficar com del escalar del φ menos ρ ε0. Uma representação para esse cara aqui é a gente chamar assim, ó, de del 2 φ de menos ρ ε0. E esse cara aqui é a equação de Poisson, famosíssima em física aí, ó, pra gente, ó, tá bom? No caso que a gente está analisando um problema, né, que a gente quer encontrar essa questão do potencial numa região que tem ausência de carga, então se a gente considera ρ igual a zero, a gente tem que esse cara se reduz para igual a zero, que é chamada equação de Laplace. Bom, então é só para vocês verem que essas coisas aí vão aparecendo. Então nós temos a equação de Poisson e a equação de Laplace aí para vocês ver que são casos da física aí que vão surgindo naturalmente. Tranquilo? Beleza. Vamos então para o quarto caso, para a gente matar aqui rapidinho. Então, o nosso quarto caso, tá certo? De interesse é integral de B dl. Então, deixa eu ver aqui nas minhas colinhas. B dl M0. Beleza. Igual a M0i mais M0 é 0 dφe dt. O φ aqui também é um fluxo, tá certo? Então, eu vou fazer aqui no cantinho esse fluxo, ele é igual a integral de E dA. Tranquilo? Pronto, uma superfíciezinha, né? Tranquilo? Ótimo, então mesma coisa, teorema de Stokes neles, e aí a gente já sabe que esse cara aqui, ó, vai virar a integral de um rotacional. O que a gente vai fazer? Antes de a gente só fazer a conta, eu vou colocar aqui no cantinho também a expressão do i, e eu vou escrever ele na forma vetorial também para colocar numa forma de integração, porque a gente já viu que a gente tem que comparar essas integrais e a gente vai extrair. Então, ó, eu vou escrever que i, tá certo? Ó, vou escrever assim, ó, que j, a densidade corrente é igual a di dA, tá bom? Então, i eu posso escrever como integral de j dA, tá bom? É só por simplicidade aí pra gente. Então, a gente já tem tudo em integral de superfície, então a gente vai ver que vai ficar fácil de calcular. Então, pelo teorema de Stokes, a gente tem B dA vai ser igual ao rotacional de B, tá vendo? dA, que isso aqui tem que ser igual, então, a M0
dA mais μ0 ε0 integral, vou colocar essa derivada de t já em t, ó, dE dt dA, e aí ficou muito simples, né? A gente chega então à conclusão que o rotacional de B, né, das equações de Maxwell é μ0j mais μ0 é 0 dE de dt, tá bom? Isso aí fica bem simples pra gente. Da mesma maneira aí, se vocês quiserem, né, simplificar para vocês terem uma ideia, então no caso, então eu vou aproveitar essa folhinha aqui, ó. Então no caso, tá bom? No caso em que eu não tenho esse dE dt, e que se eu tenho, por exemplo, hot de B igual a μ0j, isso é muito claro de ver então que J é a fonte de campo magnético, tá certo? Isso é equivalente lá no livro de Física 3 a você ter um fiozinho aqui, ó, que você tem uma corrente I passando por o fio, então você vai gerar um campo magnético rotacionado aqui em torno de I, né? Ou do seu vetor J aí, fica mais fácil, tá bom? É isso aí que tá falando essa equação pra gente, tá bom? Então, portanto, a gente consegue, com isso aí, escrever as nossas equações de Maxwell na forma diferencial. Então, nós temos aqui as equações de Maxwell. De Maxwell na forma integral, olha lá, ó. Integral, nós vamos ter, né? Integral de E dA de Q é y0, integral de B dA igual a 0, integral de E dL igual a menos d φ B dt, integral de B dL igual a μ0i mais μ0 é 0 d φ é dt, tá certo? Essa aqui é a minha forma integral. Tranquilo? E a gente pode levar para a forma diferencial da seguinte maneira. Então, bem simples, né? Ficou aí, ó. Ficou. Esse cara aqui leva para o divergente, então, divergente de E, ou de ε0, divergente de B igual a 0, rotacional, tá vendo? De dE, não é isso? dt, ficou pra gente aí. Deixa eu pegar aqui para não escrever errado a parte final. Beleza. Então, rotacional aqui de menos dB dt. E a nossa opção 4 foi a última aqui. Rotacional de B igual a μ0j mais μ0 ε0 dE dt. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso, tá bom? Essa aulinha de hoje, só pra gente fazer umas continhas mesmo, vocês aprenderem aí como é que a gente usa, né, em física aí essas teorias aí do teorema de Stokes, teorema de Gauss, rotacional, divergente. Tranquilo? Vejo vocês nas próximas aulinhas. Vou fazer um vídeo curto agora de algumas aplicações que apareceu para vocês aí, como, né, a equação de Laplace, de Poisson, ou seja, esses usos consecutivos aí do del, né, como divergente, rotacional, né, que a gente vai usando produto vetorial, para a gente poder fechar essa partezinha de aplicação. E aí acredito que no fim a gente deve falar um pouquinho aí
da delta de Dirac, né? Que vai ser uma consequência daquele probleminha que a gente começou a resolver. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos. Se tiver dificuldade, me procurem aí. Aquele abraço.